Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é Bruno Pires no comando para mais uma aula da revisão por questões. Certo, pessoal? E hoje nós vamos tratar aí pela querida aula da Lei Orgânica do Município, do cargo agora dessa vez apenas para o cargo de assistente de gestão escolar, tá? Ele, obviamente, pela nossa série aí, ó, para a Prefeitura de Guarulhos. Pessoal, essa é a última aula, tá, da série Revisão por Questões e vamos abordar aí apenas a parte da educação, tá? Apenas a parte da educação dentro desse escopo da Lei Orgânica do Município. Beleza, pessoal? Antes da gente iniciar, vou só repassar um recadinho básico aí para vocês, como de praxe aí no canal, tá? Então, primeiro ponto deles é que vocês deem o like e se inscrevam no canal. Dessa forma você vai me ajudar bastante com a divulgação do canal e ajudar outras pessoas a encontrarem esse conteúdo assim focado para o concurso, tá? Segundo ponto, agradecer todos que estão deixando comentários, acompanhando, o pessoal do grupo, que tem muita gente aí estudando muito forte, o Ivo, que também aí com horas e horas, a Sabrina também, que vem se dedicando bastante, a Andrea, muitos, desculpa aí não lembrar de todos, mas tem pelo menos aí umas 10 a 15 pessoas aí estudando fortemente aí pro concurso. E eu tô nessa força aí, nessa luta junto com vocês, tá, pessoal? Então vim trazer aqui essa aula da lei orgânica, porque é um conteúdo que a gente não encontra assim com muita facilidade, tá? Por ser um conteúdo de legislação municipal, a gente não acaba encontrando questões, não acaba encontrando um conteúdo de qualidade, de forma esquematizada para a gente estudar. Um texto assim, que vamos dizer assim, é meio chato a gente pegar o texto da lei e ler ele de forma pura, seca. É um texto assim, engessado. Então, vim trazer assim essa aula de uma forma um pouco dinâmica para que fique mais simples o entendimento dela, tá? E terceiro ponto, e não menos importante, já batido do canal, quanto à velocidade. Se você já tem essa pegada de acompanhar vídeos de concurso, reta final, pode ser de outros canais aí, veja o vídeo em 1.5 vezes, tá? Ou então mesmo se você já viu os vídeos do canal aí, algumas pessoas pelos comentários e mesmo pelo feedback que eu venho recebendo, venho maratonando os vídeos aí para tentar conseguir o melhor desempenho no canal, na prova, tá, pessoal? Perdão. Então veja o vídeo em 1.5 vezes ou em velocidade dobrada. Vocês conseguem habilitar essa função clicando na parte superior direita, no ícone de configurações pelo celular, ou na parte inferior direita pelo computador, tá, pessoal? Então, sem mais delongas, vou só passar aqui o cronograma só para mostrar que finalizamos e passar uma novidade para vocês aí. Então vamos lá. Ó, pessoal, a aula do ECA já está disponibilizada, vejam no canal, CF Constituição. A parte da educação também já está disponibilizada. As duas aulas da LDBEM também está show de bola, recomendo fortemente, é um dos tópicos mais importantes da prova, então veja esses dois vídeos, esse conjunto de dois vídeos, tá muito legal, tá, pessoal? E agora aqui, nós vamos ver a parte da educação, tá? Da Lei Orgânica do Município. E já adianto para vocês aqui que teremos uma aula bônus, tá, pessoal? Ela já está praticamente finalizada, só falta gravar, tá? E vai ser a aula de garantias processuais. Garantias processuais do ECA. Beleza, pessoal? Então, essa aula bônus, ela está interligada com a aula 1, tá? A aula 1 não foi abordado o tópico de garantias processuais, então nós vamos fazer uma aula bônus abordando as garantias processuais com muitas questões aí para a gente resolver e fixar. Tá bom, pessoal? Então agora sim, de fato, sem mais delongas, vou aqui, ó, o último tópico aqui, pessoal, ó, conhecimentos específicos, 37% da prova, muito importante. Custo-benefício do conhecimentos específicos muito bom. Conteúdo pequeno, com um peso muito grande na prova. Agora sim, pessoal, de fato, vou só tirar o vídeo da tela para que nós tenhamos uma visualização melhor e damos início.
Então vamos lá, pessoal, revisão por questões, lei orgânica do município, tópico da educação, prova para assistente de gestão escolar. Primeiro tópico, pessoal, que eu quero que vocês entendam antes da gente iniciar a aula dentro da lei orgânica do município, é quanto à composição da educação básica. Entendendo isso, a gente já tem 50% ali do conteúdo. Ó, a educação básica, ela é formada basicamente por 3 componentes, tá? Então, 3 componentes, 3 elementos compõem a educação básica: a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, certo? Até aí, sem nenhum segredo, tá? Isso aqui a gente viu no artigo 21 da LDB, que trata sobre a composição da educação escolar, e aprofundamos ali para encontrar o conceito de educação básica. Por que eu passei isso aqui, pessoal? Porque a própria LDB fala que é competência do município oferecer a educação infantil e, com prioridade, o ensino médio. Então, nós aqui concluímos que o município ele tem uma competência, sim, explícita quanto à educação básica, tá? Oferecendo a educação infantil e o ensino fundamental. E, tendo em vista toda essa disposição, nós encontramos algumas diretrizes, porque a lei orgânica ela vai trazer tópicos da educação. E de forma autônoma, ela legisla sobre educação de forma autônoma até. Entretanto, ela segue diretrizes da Constituição Federal. Segue normas que também estão dispostas na LDB, tá? A Lei 9394 de 96, que vai tratar sobre as diretrizes básicas da educação nacional. Então, a lei orgânica ela tem que estar em consonância com a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, para ela não ser tratada como ilegal, e também deve seguir as diretrizes da Constituição, para que não seja inconstitucional. E o que a gente tem aqui? Ó? Que a Constituição fala o seguinte, que é dever do Estado, com a educação, a garantia de educação básica obrigatória, gratuita dos 4 aos 17, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que ela não tiveram acesso na idade própria, certo? Isso diz a Constituição. Nossa, vamos dizer assim, não é lei, mas a nossa lei maior, a nossa norma jurídica maior. Nenhuma lei, não há nenhum tipo de ordenamento jurídico dentro do Brasil que vai dizer algo diferente da Constituição, tá, pessoal? E nesse sentido, a LDB fala o seguinte, que será incumbido aos municípios, tá? Então, a LDB dá essa competência para o município, dá essa responsabilidade para o município, que diz o seguinte, oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e, com prioridade, o ensino fundamental. Então, é aquela parte que a gente fala lá da composição, que o município tem a responsabilidade de oferecer, a educação infantil e 2, o ensino fundamental, certo? Isso nós já vimos na aula de Constituição e nós já vimos na aula de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, LDB. Por que eu abordei esses tópicos? Porque a lei orgânica do município, na parte da educação, diz o seguinte, que a educação é um direito de todo cidadão, independentemente da faixa etária, sendo gratuita e de boa qualidade nos seus diferentes níveis e modalidades, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade própria, sendo garantida nesse caso através do ensino supletivo municipal. Vocês percebem que o texto da lei orgânica está em consonância com o da Constituição? Eu quero que vocês vejam isso, porque vai estar muito parecido o texto da lei orgânica do município com os textos que nós já vimos aqui na série Revisão por Questões. Então, antes mesmo, se você não tiver visto as aulas de ECA, LDB e Constituição, veja antes de ver a da lei orgânica do município, porque nós temos algumas diretrizes ali um pouquinho diferentes quanto à educação municipal, tá? Mas vamos ver outros tipos de consonâncias. Quanto aos princípios, pessoal, nós temos lá na Constituição que o ensino será ministrado
com base nos seguintes princípios. Princípios que nós lemos, batemos, fizemos questões para reforçar eles. Igualdade de condições para acesso e permanência na escola, a liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, tá? Pluralismo. E coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. Então, permite a iniciativa privada também a participar da disseminação e organização do ensino. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, tá? Valorização dos profissionais, gestão democrática do ensino público, garantia de padrão de qualidade, tá? Isso aqui nós já vimos já na aula de Constituição. E a Lei Orgânica do Município chega com um dispositivo muito parecido, que fala o seguinte: o ensino será administrado com base nos seguintes princípios: a igualdade de condições, liberdade de aprender e ensinar, pluralismo de ideias, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais do ensino, gestão democrática do ensino público fundamental e gratuito. Ali tá, né? É gratuito, mas é e gratuito, tá bom? Só, eu tô passando rápido aqui, rapidamente, só para mostrar essa consonância. Mas assim que nós terminarmos esse tópico aqui de consonância aqui com a Constituição, com a LDB, nós já vamos iniciar a lei orgânica propriamente dita, tá bom? Então vamos lá. Ó, quanto ao financiamento, a Constituição Federal fala o seguinte, que a União aplicará nunca menos que 18% e os estados, DF e municípios, tá? E municípios aplicarão 25% no mínimo da receita resultante de impostos com o desenvolvimento e a manutenção do ensino. Beleza? Também tópico batido que a gente viu na aula de Constituição e também na LDB, que serão incumbidos aos municípios aquilo que a gente já viu: oferecer educação infantil e com prioridade o ensino fundamental. Permitida a atuação em outros níveis somente quando atendidas plenamente as necessidades e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição. Tá? Nós acabamos de ver aqui que os percentuais mínimos vinculados são 25%. Certo? 25%. Então você percebe que nem a LDB, que é uma lei federal, está falando contra a Constituição. Fala aqui os percentuais acima dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição, tá? E a Constituição vincula 25%. A lei orgânica é doida de vir aqui e falar que é 18%? Jamais. Então, a lei orgânica do município traz no seu tópico de financiamento o seguinte: que o município aplicará 25% no mínimo da receita resultante de impostos para manutenção e desenvolvimento do seu sistema de ensino. Beleza, pessoal? Então é isso. E por fim aqui, nós temos aqui um tópico sobre a educação especial. A Constituição fala o seguinte: entende-se por educação especial, para os efeitos desta lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para os educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Tá, pessoal? Aqui eu acabei colocando Constituição, mas na verdade é a LDB, tá? É a LDB. Beleza? Mas aqui é só para a gente verificar que há uma consonância, tá? E vem aqui a Lei Orgânica do Município e fala o seguinte: entende-se por educação especial aquela destinada ao portador de deficiência mental, física e sensorial, com os requisitos necessários à sua integração à sociedade. Vocês percebem que o texto ainda é muito parecido, apesar de diferente? Não há contrariedade. A aplicação é basicamente a mesma, tá? Então a lei orgânica não vai contrariar nem a LDB e nem a Constituição Federal, apesar do município ser dotado de autonomia. Beleza? Então vamos lá. Agora sim, propriamente dita, revisão por questões, lei orgânica do município, tópico da educação para assistente de gestão escolar da Prefeitura de Guarulhos. Vamos lá, pessoal. Quanto ao tópico da
educação, pessoal, o que a lei orgânica diz? Ela fala que a educação é um direito fundamental do cidadão, certo? A gente traz o conceito de direito fundamental do direito constitucional, que são as garantias individuais e coletivas do cidadão. Então, a educação, ele é um direito social do cidadão, tá? Dever do poder público e da família, tá? Então, o poder público e a família têm essa responsabilidade para a disseminação da educação, incentivada pela sociedade, promovida pelos princípios democráticos, possui por objetivo atender ao desenvolvimento cultural e qualificação para o trabalho, comprometida não apenas com o desenvolvimento pessoal do indivíduo, mas, sobretudo, com a solução dos grandes problemas da sociedade brasileira. Certo? Então, o que nós temos aqui, pessoal, ela é muito parecida com o conceito que a gente vê na LDB, no seu artigo 1º, que fala que a educação, ela envolve processos formativos. Vocês percebem que os objetivos não estão ligados a essa proposta pedagógica, mas o desenvolvimento cultural, a qualificação para o trabalho, não comprometido apenas com o desenvolvimento pessoal, mas sobretudo com a solução dos grandes problemas da sociedade. Então aqui nós temos o conceito de educação trazendo ela como um processo de formação da pessoa para a vida em sociedade, tá? Então nós não temos aquele conceito de educação escolar, de educação formal, mas nós temos um conceito de educação em sentido amplo, inclusive aqui na lei orgânica do município, tá? Uma educação que traz esse sentido de um processo formativo como cidadão. E continuamos. A educação é um direito de todo cidadão. Então, a educação é um direito de todo cidadão, independentemente da faixa etária, sendo gratuita e de boa qualidade, nos seus diferentes níveis e modalidades, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Beleza? Sendo garantida, nesses casos, através do ensino supletivo municipal. E entende-se como educação o desenvolvimento do ser humano num processo contínuo que leva a reflexões críticas e a mudanças para um melhor equilíbrio social nas instituições de ensino, de educação infantil e de pesquisa, e nas relações familiares, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil, no esporte, no lazer, nas manifestações culturais, nos contatos com os meios de comunicação social. Então nós temos aquele mesmo conceito do artigo 1º da LDB, tá? O processo que a educação envolve processos formativos da pessoa como cidadão, tá bom? Então continuamos. E quanto à educação, nós temos outras disposições. Nós temos basicamente os princípios que estão em consonância, tá, com a Constituição Federal, tá? Ela traz uns princípios que norteiam o processo educacional e a lei orgânica também traz os princípios que são basicamente um Ctrl+C, um Ctrl+V, um copia e cola da Constituição, que fala: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições de acesso e permanência na escola, exatamente como a Constituição. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, tá? Então aqui nós temos um critério de diversidade, tá? De diversidade. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização dos profissionais do ensino, garantindo na forma da lei plano de carreira para o magistério com piso salário profissional e ingresso no magistério público, exclusivamente por concurso público de provas e títulos e regime jurídico único no âmbito do município. Então aqui, pessoal, também de acordo com a Constituição, isso aqui não é nem uma questão de educação, tá? Mas que os cargos do Estado, eles são providos por meio de concurso público, de provas e títulos, tá? Gestão democrática do ensino, tá? Princípio da democracia dentro da educação, garantida a participação de representantes da comunidade. Ensino público fundamental é gratuito, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade própria.
E continuamos sobre as disposições gerais. A educação, na sua produção e difusão do saber e do conhecimento, deverá estar voltada para a diminuição da marginalidade social e das desigualdades econômicas, sociais, raciais e regionais. E continua como dever do poder público municipal o provimento de vagas em número suficiente para atender a demanda do ensino nas modalidades de ensino infantil pré-escolar, educação de jovens e adultos e educação especial, certo? A aplicação de 25% no mínimo, tá? Aqui em consonância com o vinculado pela Constituição Federal, 25% da receita resultante de impostos anualmente para a manutenção e desenvolvimento do seu sistema de ensino, tá? Que deverá incluir investimentos na área da educação de deficientes, excepcionais e adultos analfabetos. E fala que é vedada a destinação de recursos públicos para conceder auxílios e subvenções ou distribuir merenda escolar às instituições privadas. E quanto à educação básica, nós temos o seguinte: a oferta do ensino. Primeiramente, tá, pessoal? Aqui eu vou pedir um asterisco aqui muito grandão, tá? Por quê? Nós temos aqui, nesse caso, algumas diferenças quanto à Constituição e à LDB, tá? Por quê? Vamos lá. Ó, a garantia, aqui tá garantida, mas é garantia, tá? Garantia de educação para crianças do 0 aos 6 anos de idade. Primeira diferença, tá, pessoal? Porque a LDB fala que a educação infantil será ofertada do 0 aos 5 anos de idade, tá bom? Então vamos lá. Garantia de educação para as crianças do 0 aos 6 anos de idade através de creches e pré-escolas. E fala: a educação infantil pré-escolar tem por objetivo assegurar o desenvolvimento psicofísico social das crianças do 0 aos 6 anos de idade. Beleza? E quanto ao ensino fundamental? Ó, ensino fundamental com 8 anos de duração, obrigatório a partir dos 7 anos de idade e visa propiciar a formação básica. Uma das principais diferenças aqui é o seguinte: 9 anos de... Ó, peraí, não vou apagar aqui, senão eu vou acabar confundindo vocês, tá? Mas a LDB fala que o ensino fundamental terá duração de 9 anos, tá? E ela se inicia, salvo engano, aos 6 anos de idade, tá? Educação infantil do 0 aos 5 e a partir dos 6 ensino fundamental. Mas para a Constituição, para a lei orgânica, início a partir dos 7, com duração de 8 anos de idade. As outras estão até em consonância, obrigatória, tá bom? Oferta de educação especial, que terá início do 0 aos 6 anos de idade, durante a educação infantil, compreendendo ações de prevenção, educação precoce e ambiental, continuando nos demais períodos e nas diferentes fases do desenvolvimento. A educação de jovens e adultos tem por objetivo assegurar a escolarização da população não atendida oportunamente no ensino regular, promovendo a formação básica, bem como a oportunidade do aprendizado profissionalizante. E nós temos disposições gerais ainda sobre a educação básica, que fala aqui de um princípio democrático, tá bom? A integração escola, família, comunidade, nas modalidades de educação infantil, de educação fundamental, educação especial e educação de jovens e adultos, o EJA, será processado através do Conselho de Escola. A educação escolar deverá adotar, tá? Então, a educação escolar deverá adotar, além das formas convencionais do ensino regular, outros processos alternativos, estratégias e metodologias
que se revelem mais adequadas ao atingir os objetivos dados as características dos educandos. E o município promoverá o censo dos munícipes analfabetos a cada 2 anos, tá? Vamos se atentar ao prazo. O censo dos munícipes analfabetos a cada 2 anos, com as seguintes providências: a publicidade, a ampla divulgação dos seus números, tá? Então nós temos o princípio da publicidade. E estabelecer um programa de alfabetização de adultos em caráter emergencial, supervisionado pelo Conselho Municipal de Educação, certo? Então tem por objetivo o censo buscar os números dos munícipes que são analfabetos e estabelecer um programa emergencial de alfabetização de adultos. Ensino religioso ecumênico de matrícula facultativa, certo? É vedada a destinação de recursos públicos para conceder auxílios ou subvenções ou distribuir merenda às instituições privadas. Recursos públicos apenas para instituições oficiais, tá bom? Aqui no caso ainda cabe convênios, tá, pessoal, com instituições privadas, mas jamais pode ter auxílios ou subvenções ou distribuir merendas escolares nas instituições privadas, como se não tivesse alguma outra contrapartida. Por exemplo, o município não consegue oferecer e o aluno vai, se matricula numa instituição privada de forma conveniada. Isso é permitido. O que não pode é, ao Deus dará, a autoridade municipal vai e dá um auxílio, uma subvenção, um subsídio ou distribui a merenda, sem que com isso a instituição privada matricule os alunos da rede regular, tá? Então é basicamente isso. E quanto à educação especial, né? A gente já comentou naquela parte da educação básica que dá a oferta do ensino. Então nós vamos só rebater esse tópico porque agora nós estamos falando da educação especial. Então a oferta da educação especial terá início dos 0 aos 6 anos de idade na educação infantil, certo? Compreendendo ações de prevenção, educação precoce e ambiental, continuando nos demais períodos e nas diferentes fases do desenvolvimento. E entende-se por educação especial aquela destinada ao cidadão portador de deficiência mental, física e sensorial, com os requisitos necessários para sua integração à sociedade, certo? Então nós temos aqui que a educação especial, ela possui suas características. Se inicia dentro da educação infantil e ela tem como objetivo promover ações de prevenção, de educação precoce e ambiental. E ela continua ao longo do período, assim como a EDDB também traz para a gente, tá? E entende-se pela educação especial aquela destinada aos portadores de deficiência mental, física e sensorial. Essa legislação não está legal esse termo, portador de deficiência mental, tá, pessoal? Hoje em dia o termo mais utilizado pelas normas de direito internacional, de direitos e garantias fundamentais abrangidos dentro da Constituição e consagrado pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência, é o termo PCD, tá? Pessoa com deficiência, tá? É o termo mais adequado, o termo consagrado dentro do ordenamento jurídico, que respeite a pessoa com deficiência, como também sujeitos de direito e também uma pessoa em pé de igualdade com todos da sociedade. Garantia de atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, através de programas específicos e aplicação de recursos. Garantia de equipe técnica multidisciplinar no ensino público municipal, para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. E nós temos um tópico específico dentro da Lei Orgânica do município que trata da integração à sociedade para os PCDs. Tá bom? E vamos lá. Ó, será igualmente oferecida educação especial para o trabalho, visando a sua integração na vida em sociedade, através de oficinas abrigadas. A integração escola, família, comunidade nas modalidades
educação infantil. Nós vimos essa parte, educação infantil, educação fundamental. Mas eu queria destacar aqui que a integração escola, família, comunidade abarca também a educação especial. Então, nós temos 4 vertentes aqui, tá, pessoal? Da integração escola, família, comunidade. A educação infantil, a educação fundamental, a educação especial e a educação de jovens e adultos, o EJA. E o atendimento a pessoas deficientes poderá ser oferecido mediante o estabelecimento de convênios com instituições sem fins lucrativos, sob prévia autorização legislativa. Então aqui a Câmara Municipal deve autorizar essa metodologia, tá? Já não sei se já está implantada, mas é bem possível que sim. E o poder público deve realizar a supervisão dessa metodologia, tá? De ensino, que é a metodologia de convênio. Então aqui, pessoal, nós temos que nos atentar ao seguinte: tanto a Constituição quanto o ECA, quanto a LDB traz que a educação especial será oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, mas nem sempre o Estado consegue promover essa educação com qualidade, tá? Por falta de profissionais que estejam treinados para atender os PCDs, pela falta de estrutura da escola, as adaptações razoáveis para que as pessoas com deficiência tenham o pleno acesso à escola, tá? Então, dessa forma, o poder público ele pode estabelecer esses convênios em escolas que já tenham essa estrutura para atender as pessoas com deficiência. Beleza? Então, é permitido essa modalidade de ensino mediante convênio. E termina aqui. As oportunidades de educação serão oferecidas aos portadores com deficiência, portadores de deficiência múltiplas, perceptivas, motoras e mentais. Beleza? E vamos agora para as questões. Questão 1, questão autoral, tá, pessoal? A gente não tem questões da lei orgânica do município da parte da educação. Então eu trouxe algumas questões aí autorais com 4 alternativas, quase todas, para que a gente possa treinar isso, tá bom? Então vamos lá. Segundo dispõe a lei orgânica do município de Guarulhos, assinale a alternativa correta. A educação na sua produção e difusão do saber e do conhecimento deverá estar voltado ao aumento da marginalidade social e das desigualdades econômicas, sociais, raciais e regionais. B. Ensino público fundamental é gratuito, exceto para os que a ela não tiveram acesso na idade própria. C. É dever do poder público municipal o provimento de vagas em número suficiente para atender a demanda do ensino nas modalidades ensino infantil pré-escolar, educação de jovens e adultos e educação especial. D. O município aplicará 18% no mínimo da receita resultante de impostos anualmente na manutenção e desenvolvimento do ensino. Certo? Vamos dar uma olhada aqui que a gente tem aí, pessoal. Então vamos lá, pessoal. Nós temos aqui isso dentro da parte da educação. E nós vemos aqui o seguinte, eu vou direto ao ponto das alternativas e nós vemos o seguinte: a educação na sua produção e difusão do saber e do conhecimento deve estar voltado para a diminuição, tá? Não ir lá está aumento, é a diminuição da marginalidade social e das desigualdades. É dever do poder público municipal o provimento de vagas em número suficientes para atender a demanda do ensino nas modalidades de ensino infantil pré-escolar, educação de jovens e adultos e educação especial. Beleza? Então vamos lá. Aplicação de 25% no mínimo da receita resultante de impostos anualmente na manutenção e desenvolvimento do ensino. Beleza? E é isso. Vamos dar uma olhada lá na questão? Então vamos lá. A educação na sua produção e difusão do saber e do conhecimento deverá estar voltada para o aumento. Não, né, pessoal? Aqui nós temos a diminuição. Diminuição da marginalidade social. B. O ensino público fundamental é gratuito. Beleza? Exceto. Não, pessoal, não é exceto. Aqui é inclusive.
inclusive para os que a ela não tiverem acesso na idade própria. C. É dever do poder público municipal o provimento de vagas em número suficiente para atender à demanda das modalidades de ensino infantil pré-escolar, educação de jovens e adultos e educação especial. Gabarito para a gente, letra C de casa. D. O município aplicará 18% no mínimo da receita resultante de impostos. Incorreta, tá, pessoal? Não é esse percentual, não é 18%, e sim 25% para estados, DF e município. Dentro da lei orgânica, como trata apenas da competência municipal, nós temos que são 18%. Beleza? Perdão, nós temos que são 25%. 18% é o percentual da União. Então, gabarito C de casa. Questão número 2. Josi, mãe do aluno Gustavo e estudante de pedagogia, é munícipe antenada aos assuntos educacionais. Ela aprendeu que na Constituição Federal da República há princípios que norteiam a educação básica. Dessa forma, como não sabia se eles eram aplicados na área do município de Guarulhos, perguntou à assistente de gestão escolar, Fernanda, como funcionava a aplicação desses princípios na cidade de Guarulhos. Fernanda respondeu acertadamente que, segundo a lei orgânica do município, o ensino nas escolas municipais será ministrado com base nos princípios da A. Igualdade de condições para acesso e aos que permanecerem na escola. B. Liberdade de aprender, ensinar, divulgar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte, apenas. C. Uniformidade de ideias e concepções pedagógicas. D. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos privados. E. Gestão democrática do ensino, garantida a participação de representantes da comunidade. Vamos lá, pessoal. Princípios da educação no âmbito do município. Fala que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, gestão democrática do ensino, garantida a participação de representantes da comunidade. Ensino público fundamental é gratuito, inclusive para os que ela não tiveram acesso na idade própria. Beleza? Princípios muito parecidos com o da Constituição. Então, Fernanda aqui respondeu para Josi, que é a mãe do aluno, que o ensino nas escolas municipais será ministrado com base nos princípios da... Aí temos lá a igualdade de acesso e condições para acesso, igualdade de condições para acesso e aos que permanecerem na escola. Então aqui, aos que permanecerem na escola. Não, pessoal, é igualdade de condições para o acesso e permanência, tá? Permanência na escola. Então, a incorreta. B. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar, divulgar o pensamento, a arte apenas. Não, a arte e o saber. Beleza? Então, letra B incorreta. Uniformidade de ideias e concepções pedagógicas. Não, é pluralismo, tá, pessoal? Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. D. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos privados. Não, pessoal, é oficiais. Beleza? Oficiais, tá? E quando nós falamos oficiais, não é porque é um estabelecimento de ensino, tá? Porque o estabelecimento de ensino pode ser público e privado. Quando nós tratamos aqui estabelecimentos oficiais, estamos tratando do princípio da oficialidade, tá? O princípio da oficialidade traz que o que é oficial é aquilo que é promovido pelo Estado, tá bom? Um órgão do Estado, tá? A oficialidade, um estabelecimento público, beleza? Então, vai ser gratuito em estabelecimentos públicos, em estabelecimentos oficiais, são oficiais do Estado. Gestão democrática do ensino, garantida a participação de representantes da comunidade. Perfeito, pessoal. Gabarito pra gente, letra E de escola. Questão número 3.
A Lei Orgânica do Município de Guarulhos dispõe sobre a organização e funcionamento da educação básica no âmbito do município. Aqui está municipal, mas é município. Nesse sentido, conforme esse dispositivo legal, o município garantirá a educação das crianças do 0 aos 5 anos de idade através de creches e pré-escolas. O ensino fundamental, com duração de 9 anos, obrigatório, a partir dos 7 anos de idade, visa propiciar a formação básica. Oferta de educação especial terá início na faixa do 0 aos 5 anos. Durante a educação infantil, compreendendo ações de prevenção de educação precoce ambiental, continuando ao longo do período. O município garantirá a educação das crianças do 0 aos 6 anos de idade através de creches e pré-escolas. Ensino fundamental com 8 anos de duração, obrigatório a partir dos 6. Tá? Trouxe essa questão aqui, pessoal, porque essa organização do ensino, a oferta do ensino dentro do município, eu acho que vai ser um tópico que pode trazer muita confusão por conta da Constituição e da LDB. Então vamos lá. Aqui nós temos aí garantia de educação para crianças do 0 aos 6 anos de idade, tá? Então tudo que tiver do 0 aos 5 para as crianças está incorreto, tá? Em creches e pré-escola, certo? A educação infantil pré-escolar tem por objetivo assegurar o desenvolvimento psicofísico e social das crianças do 0 aos 6 anos de idade, que coincide com a educação infantil no município. O ensino fundamental, pessoal, no município, ele tem duração de 8 anos, tá? E não os 9 anos que traz na LDB. A partir dos 7 anos de idade, tá? E não aos 6 anos que está na LDB. E a oferta de educação especial terá início na faixa etária do 0 aos 6 anos de idade, que coincide com a educação infantil. Beleza? Compreende aquelas ações de prevenção, educação precoce e ambiental. Continuando, aqui eu vou só resumir ao longo da vida, tá? Como traz a LDB. Beleza? E acho que é basicamente isso, tá? O restante não é objeto da nossa questão. Então vamos lá. Nesse sentido, conforme o dispositivo legal, que é a Lei Orgânica do Município, o município garantirá a educação das crianças do 0 aos 5 anos de idade. Então, pessoal, nós vimos aqui que a educação das crianças será do 0 aos 6 anos de idade. Beleza? Durante a educação infantil, em creches e pré-escolas. Ensino fundamental com duração de 9 anos de duração. Não, pessoal, nós vimos que são 8 anos de duração no âmbito municipal, tá? Obrigatório a partir dos 7 anos, aqui sim, são 7 anos, tá? Mas como fala que são 9 anos, está incorreta. C. A oferta de educação especial terá início na faixa etária dos 0 aos 5 anos de idade durante a educação infantil. Pessoal, vocês têm que entender o seguinte, tá? Que aqui fala durante a educação infantil, nós já sabemos que a educação infantil é do 0 aos 6. Então, a educação especial não pode ser oferecida do 0 aos 5. Será do 0 também aos 6 anos, que coincide com a educação infantil. D. O município garantirá a educação das crianças do 0 aos 6 anos de idade através de creches e pré-escolas. Perfeito, pessoal. Gabarito pra gente, letra D de Delta. E. Ensino fundamental com 8 anos de duração. Aqui, por incrível que pareça, está certinho em consonância com a lei orgânica. 8 anos de duração para o ensino fundamental. Obrigatório a partir dos 6 anos de idade. Pessoal, aqui está incorreto, tá? Porque no âmbito do município, o ensino fundamental se dará início a partir dos 7 anos de idade. Do 0 aos 6, educação infantil e 7, ensino fundamental. Então, gabarito pra gente, letra D de Delta. Questão número 4. Entende-se por educação especial a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino,
para educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. Em consonância com esse dispositivo legal, a Lei Orgânica do Município de Guarulhos dispõe quanto à educação especial que... Então, Lei Orgânica do Município, Educação Especial. A. Entende-se por educação especial aquela destinada ao educando que, por força do Decreto-Lei 1044, mereçam tratamento diferenciado por parte do respectivo sistema de ensino. B. Será assegurado, em caráter excepcional, o serviço de equipe técnica multidisciplinar no ensino público municipal, para atender às peculiaridades da clientela da educação especial. C. Aos educandos especiais será igualmente oferecida educação especial para o trabalho, visando sua integração na vida em sociedade através de oficinas abrigadas. D. O atendimento a pessoas deficientes poderá ser oferecido mediante o estabelecimento de convênios com instituições sem fins lucrativos, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Então vamos lá. Pessoal, aqui é a integração na sociedade, tá, pessoal? Vamos lá. Ó, deixa eu ver quais são os tópicos. Entende-se pela educação especial. Equipe técnica multidisciplinar. O oferecimento da educação especial para o trabalho. E o convênio, a possibilidade de convênio. Então vamos lá. Ó, nós temos aqui, entende-se por educação especial aquela destinada ao cidadão portador de deficiência mental, física e sensorial, com os requisitos necessários para a integração à sociedade. Beleza? Garantia de serviço de equipe técnica multidisciplinar no ensino público municipal, para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. Beleza? Agora ficou aqui, ó. As oportunidades de educação serão oferecidas aos portadores de deficiência múltiplas perceptivas e multissensoriais, tá? O atendimento a pessoas deficientes poderá ser oferecido mediante o estabelecimento de convênios com instituições sem fins lucrativos, sob prévia autorização legislativa, certo? Depende da Câmara, esse tipo de modalidade de ensino, e supervisão do poder público. Beleza, pessoal? E aqui, ó, será igualmente oferecida educação especial para o trabalho, visando a integração da vida em sociedade através de oficinas abrigadas. Vamos lá, pessoal? Então, a Lei Orgânica do Município de Guarulhos dispõe quanto à educação especial que entende-se por educação especial aquela destinada ao educando que, por força do decreto-lei, mereça um tratamento diferenciado por parte do respectivo sistema de ensino. Não, pessoal, entende-se por educação especial aquela destinada às pessoas portadoras de deficiência física, mental, física e sensorial. Beleza? E será assegurado em caráter excepcional o serviço de equipe técnica multidisciplinar do ensino público municipal para atender às peculiaridades da clientela especial. Pessoal, aqui está incorreta, tá? E o único erro dessa questão é isso aqui, ó, em caráter excepcional. Não é em caráter excepcional, tá? Mas sim, será assegurado o serviço de equipe técnica multidisciplinar no ensino público municipal para atender às peculiaridades da clientela de educação especial. C. Aos educandos especiais será igualmente oferecida educação especial para o trabalho, visando sua integração na vida em sociedade através de oficinas abrigadas. Perfeito, pessoal. Gabarito para a gente, letra C de casa, exatamente como traz na Lei Orgânica do Município. E D. O atendimento às pessoas deficientes poderá ser oferecido mediante o estabelecimento de convênios com instituições sem fins lucrativos. Até aqui, perfeito. Sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento. Essa última parte está incorreta, tá? Porque, primeiro, que depende de autorização legislativa. A Câmara Municipal precisa autorizar essa forma de prestação de ensino. E cabe ainda ao poder público a fiscalização. Beleza? Então, gabarito para a gente, letra C de casa. Questão número 5. Analise as assertivas a seguir. 1. Regularidade de condições para acesso e permanência na escola. 2. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. 3.
gratuidade do ensino em estabelecimentos de ensino. 4. Ensino público fundamental é gratuito, inclusive para os que a ela não tiverem acesso na idade própria. Aí pergunta, segundo a Lei Orgânica do Município de Guarulhos, são princípios explícitos do referido dispositivo legal as assertivas contidas em... Aí temos aqui todas elas aqui, as alternativas. Mas antes da gente falar isso, vamos lá. Vou trazer aqui os princípios. Então vamos lá, pessoal. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições e para acesso e permanência na escola. Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Valorização dos profissionais do ensino, garantida na forma da lei, plano de carreira e etc. Gestão democrática do ensino, garantida a participação de representantes da comunidade. O ensino público fundamental é gratuito, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Vamos dar uma olhada lá de novo, pessoal, vamos analisar? Então, 1. Regularidade de condições de acesso para o acesso e permanência. Não é regularidade, tá, pessoal? Aqui é igualdade de acesso para o acesso e permanência na escola. 2. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Correto, pessoal. Assertiva 2 está correto. É um princípio da educação municipal. Gratuidade do ensino em estabelecimentos de ensino. Aqui não, tá, pessoal? Porque não é gratuidade em estabelecimentos de ensino. Porque nós temos dois tipos de instituições. As instituições públicas, tá? E também temos as instituições privadas, tá? Então é gratuidade do ensino em estabelecimentos oficiais, beleza? Então a assertiva 3 está incorreta. E 4. Ensino público fundamental é gratuito, inclusive para os que a ela não tiveram acesso na idade própria. Perfeitamente, pessoal. Então nós temos aqui de forma correta as assertivas 2 e a 4. Tudo que não tiverem ela a gente já elimina. Ó, aqui nós temos 2, mas não temos 4. Então tiramos. Na B, nós temos a 4, mas não temos a 2. Na C, nós temos a 2 e temos a 4. Então deixamos aqui de lado, assim, só para, caso vocês queiram, não saibam identificar isso, tá? Para que vocês consigam eliminar. Na D, nós temos também aqui a 2 e a 4. E aí, todas estão corretas? Não, nós vimos que temos algumas inconformidades. Então, já de cara eliminamos A, B e E. E na alternativa C, nós vemos aqui que tem a 3, mas a 3 nós vimos que não é gratuidade do ensino em estabelecimentos de ensino, mas sim estabelecimentos oficiais. Então, como a 3 também está incorreta, nós já eliminamos. Então, gabarito para a gente, letra E de delta. Vamos lá. Questão número 6. Joana, mãe de Neville, criança com deficiência mental, questiona a diretora Lúcia acerca do oferecimento da educação especial no município e o que ocorreria caso a escola não pudesse oferecer vagas aos educandos com deficiência. A diretora, que possui amplo conhecimento da lei orgânica do município de Guarulhos, respondeu à mãe que o atendimento a pessoas deficientes, lacuna, ser oferecido mediante o estabelecimento de lacuna, com mais uma lacuna, sob prévia autorização, lacuna, e supervisão do poder público. Vamos lá, pessoal, nós temos aqui as alternativas, mas como é uma questão de lacuna, não fica muito didático ler aqui as alternativas, então eu vou passar direto para esse dispositivo. E ele está aqui, ó, que fala da integração à sociedade quanto à educação especial, tá? Que fala o atendimento a pessoas deficientes poderá, tá? Então, primeira lacuna nós temos aqui, ó, poderá ser oferecido mediante o estabelecimento de convênios com instituições sem fins lucrativos, sob prévia autorização legislativa, então dependemos da Câmara para implantar os convênios, e a supervisão do poder público. Beleza? Então, sem muito segredo, vamos lá.
O atendimento, a diretora respondeu que o atendimento a pessoas deficientes poderá ser oferecido mediante o estabelecimento de convênios com instituições sem fins lucrativos, sob prévia autorização legislativa, beleza? E supervisão do poder público. Então vamos lá, pessoal, onde nós temos aqui, ó, o que não for poderá, a gente já elimina. Nós temos aqui que não é poderá, aqui, ó, na A e na C. Depois que poderá ser oferecido mediante estabelecimento de convênios. O que não for convênio, a gente tira. Então nós tiramos aqui parcerias e integração. Nós já eliminamos de cara a C e a D. Já temos nosso gabarito, letra B de bola. Mas só para a gente continuar aqui a eliminação com instituições sem fins lucrativos. O que não for instituições sem fins lucrativos, a gente também já iria eliminar. Outros munícipes, instituições privadas. E temos aqui também que a autorização ela é legislativa. É a Câmara Municipal que traz. Então, a autorização não é do Conselho de Escola, a autorização não é do Conselho do Sistema de Ensino, muito menos da Secretaria Estadual de Educação. Então, gabarito pra gente, letra B de bola. Beleza, pessoal? E foi isso, pessoal. Acho que deveria haver um certo receio quanto à aplicação da lei orgânica do município na prova. Então eu trouxe essa aula aí para desmistificar um pouco sobre a lei orgânica do município, que não tem muito material didático disponível, tá? Então, pessoal, vou vir aqui só ressaltar que vai haver uma aula bônus de garantias processuais do ECA, tá? E acho que vocês vão gostar muito, é uma aula muito simples, tem um mnemônico para decorar, tá? Quais são as garantias, eu vou trazer, acho que vocês vão gostar bastante. E foi isso. Pessoal, um último recado que eu queria deixar com vocês, você que acompanhou a aula completa e falou, putz, Brunão, seu material é muito legal, gostei muito, assim como eu tenho ouvido muitas devolutivas, e, pô, é só uma pena que você não consegue produzir mais conteúdo, assim, para disponibilizar para a gente. Vou trazer aqui uma recomendação para vocês, para que vocês vejam o canal do professor Douglas Lotto, tá? É um canal que o professor está produzindo também conteúdo para esse concurso da Prefeitura de Guarulhos, tá? Então você pode jogar aí no YouTube Douglas Lotto, Português e Direito, tá? Ele focou assim para o concurso da Prefeitura. Acredito que ele seja do município de Guarulhos. Então ele está produzindo esse conteúdo e se você tiver interesse em complementar seu estudo com o canal dele, super recomendo, pessoal. Todo conteúdo para o concurso é válido, tá? E é isso, pessoal. Tamo junto, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima.